Tá, eu vou abrir o PowerPoint para a gente ver. Bom, eu pedi para vocês fazerem de novo, né, uma explicação sobre o texto que nós vimos sobre profissões, tá? E aí eu vou chamando por ordem de chamada aqui e já vou anotando, tá? Novamente repetindo que eu não vou cobrar mais nada, certo? Fica por conta do aluno. Ele tem que assumir a responsabilidade dele. Exatamente, ele vai assumir. 2 dígitos já tem que assumir a responsabilidade. Sempre, eu acho. Hoje é dia 23/10, projeto de vida. Tá? Só estou abrindo aqui o meu PowerPoint. Tá bom. Que é só para a gente rever ali as últimas perguntas, tá? Tiago. Maria Clara Pimenta tinha saído. Vamos ver se agora entraram. Agora tá entrando todo mundo. Tá. Então, olha, eu vou abrir aqui, tá? Que eu tinha dado para vocês, né? Das escolhas profissionais. Aí eu vou na última, que eu fiz assim, sobre a aula de hoje, o que você aprendeu sobre escolha de profissão? O que você pensa para o seu futuro? Quais são suas metas de vida? Elabore um texto e envie por foto para entregar até o dia 23, que eu acho que é hoje, tá? Então, hoje. A Bia, por favor, você pode me ler o seu texto, Bia? Ok, pronto. Tá. Eu aprendi que temos que escolher a profissão que queremos. Ou se quiser fazer bolos, por exemplo, em vez de fazer o que você estudou. Sempre escolha a sua preferência. Eu penso que vou conseguir trabalhar naquilo que eu gosto, ou fazer alguma coisa relacionada a desenho, pois gosto muito de desenhar. Minhas metas são estudar, me formar na faculdade e trabalhar naquilo que eu gosto ou no que eu estudei e quero fazer. Muito bem, muito bem. Henrique. Oi, Pro. Pode ler o seu? Posso? Eu te mandei, né? Mandou. Tá. Calma aí, só tô ajeitando um negocinho. Pronto. Projeto de vida. Eu aprendi que na hora de decidir o que queremos ser, temos que pensar bem, porque não tem volta. Quando eu crescer, eu quero ser ou jogador de futebol, ou cozinheiro, ou criar robôs. Eu tenho muitas metas de vida, incluindo ser rico, pular de paraquedas, dar um mortal, viajar o mundo, montar um cubo mágico e ter um Nintendo Switch, etc. Muito bem. Henrique. Eu coloquei tudo que eu quero fazer na minha vida. Tudo bem. Desculpa pelo atraso, tá? Tá ok. Isadora. Isa. Eu acho que ela vai ter que fazer pelo chat.
A Isadora. Ah, ela tá assim. Não. Tá com o microfone sim. Isa, você tá me ouvindo? A Lorena tá falando que a internet tá ruim. Tá, mas aí vocês têm que me avisar, porque senão eu fico esperando. Aquilo que eu não ouvir, ou se não me mandar, eu não vou dar nota, tá, gente? Eu, assim, estou realmente cansada dessa situação com alguns alunos, então eu vou ser bem enérgica, vou ser bem rígida. Tudo bem, não consegue falar comigo, tudo bem, mas se não mandar, eu não vou pôr nota. Vai ficar sem nota de projeto de vida. Lorena, a Lorena também não consegue? Maria Clara de Melo. Maria Clara Pimenta. Todo mundo dormiu agora. Tomou o chá de dormir? Ai, pera. Oi, você pode ler o seu, meu amor? Posso. Então, por favor. Eu aprendi que os familiares, como meus pais, também podem me auxiliar em qual profissão eu gostaria de ser. Que a profissão que eu escolher tem que ser uma em que eu me sinta confortável, que eu goste de trabalhar nela e que eu seja feliz nela. Eu penso em ser uma decoradora futuramente, pois é uma das coisas que eu acho mais divertidas de fazer. As minhas metas de vida são conseguir uma boa faculdade, viajar para outros países, como os Estados Unidos ou até mesmo Paris, tirar minha carteira de motorista, passar de ano e ter uma família feliz. Nossa, que bom, parabéns. Parabéns. Pedro, leia o seu, por favor. Tá. São Paulo, 23 de outubro de 2020. O que devemos saber sobre a escolha da profissão? Que tenho a liberdade de escolher a profissão que mais me agrada, que os pais podem nos auxiliar, mas não a profissão do gosto deles. Tipo, eles falarem para você fazer a profissão do gosto deles. Isso, é. Tipo, Tem que ser. marionete. Hum. Não existe profissões só para homens ou só para mulheres. Penso em fazer uma faculdade sobre jogos de videogame e de manutenção. Minha meta é conseguir trabalhar no Steam, o Steam Cliente, que é um site de jogo que eu sabe os jogos que eu tenho, tudo veio da Steam. Sei. Meu sonho é tipo trabalhar lá. É. Então, querer é poder, né? Então, trabalhar para a Steam e com apesar do tempo ter minha própria empresa de jogos. Ai, bacana. Legal. Muito bem. Rafaela. Oi, eu vou. Oi, querida. Peraí. Espera só um pouquinho. Juliana? Oi, tudo bem? Tudo bem. Estava vendo seu e-mail agora. Só um pouquinho, Pro. Tá, ok. Cliente, gente. Rafa?
Aqui, pronto. Você Trabalho Ok. de projeto de vida. O Tá. que você aprendeu sobre escolha de profissão? Assim, uma coisa. Aprendi que temos que ouvir as opiniões e orientações dos pais. Porém, devemos seguir sempre os sonhos Rafa, e objetivos. só um instantinho. Eu Oi. não estou conseguindo entender, porque acho que tem alguém falando também com você. Não sei se é com você, então eu não consegui ouvir. Acho que agora dá. Sim, a minha mãe tá no telefone. Ah, Peraí. tá. Não, pode. Então, faz o seguinte: eu vejo a Sara, a Sofia e o Thiago, aí eu volto com você, tá? Tá bom, pronto. Eu quero ouvir direitinho. Sara, Tá, pero só um minuto que eu vou pegar aqui. vocês já tinham que estar com essas folhas ou alguma coisa na mão, porque senão nossa aula, daqui a pouco eu falo assim, tá na hora da gente terminar, tá? Vê se vocês ficam com o material em cima para não atrasar a gente. Pronto. Oi. O que você aprendeu para... peraí, deixa eu ver. O que você aprendeu sobre a escolha de profissão? Eu aprendi bastante sobre isso, que é necessário ter um bom trabalho de acordo com sua profissão. Terminar os estudos, assim você poderá se sustentar, ganhar dinheiro para fazer várias coisas. Certo. Aí, o que você pensa para o seu futuro? Eu penso em terminar os meus estudos, me formar e ter uma boa profissão e sempre estar evoluindo. Muito Quais bem. são suas metas de vida? Hum. Se formar, ser realizada profissionalmente na área que eu escolher, viajar, conhecer outros lugares, constituir uma família e ter bastante animais. Nossa, muito bom. Parabéns. Tá? Sofia Meia. Oi, Pro. Oi, querida. Você pode ler o seu? Posso. O que você aprendeu sobre escolha de profissão? Aprendi que a família sempre tem que apoiar na decisão do filho, ao ele escolher o que ele vai ser quando crescer. O que você pensa para o seu futuro? Penso de completar minha escola, ir para uma faculdade, entre parênteses. Não tem ainda, entre parênteses. Ainda não tenho nenhuma opção de faculdade em mente, fecha parênteses. Terminar minha faculdade e trabalhar de cantora e dançarina. Quais são suas metas de vida? Trabalhar, estudar e ser feliz fazendo isso. Complementando os familiares fazem parte ativa e essencial no processo de escolha profissional dos adolescentes. Algumas crianças crescem já tendo uma visão idealizada da profissão que desejam exercer. Quando os adolescentes vão escolher a carreira, eles se sentem perdidos, o que é fruto de um processo no qual, desde cedo, se incorporam seus preconceitos sobre algumas profissões ou crenças equivocadas a respeito delas. Então, sempre apoie seu filho pela decisão que ele tomar e incentive o máximo possível. 29% dos profissionais brasileiros se sentem felizes com o seu trabalho, entre parênteses, menos que a metade, fecha parênteses. Se você não se sente feliz com o seu trabalho, isso vai afetar sua vida para sempre. Para ter sucesso e felicidade, tenha em mente em ver o sentido naquilo que se faz. Fique atento aos sinais de a criança ou adolescente mostrar interesse por algum emprego. Se mostre interessado sobre aquilo e dê incentivo. Se lembrem que não existem profissões de homens e mulheres. Ok, muito bom. Tá ótimo, viu? Parabéns. Tiago. Né? Hã? O que eu aprendi, eu tenho que ter uma profissão que eu goste, não só pelo dinheiro, porque eu também tenho que me divertir nela. Minha profissão, na minha opinião, será ser jogador de futebol, porque eu gosto e é meu sonho. Metas para o futuro. Metas para o futuro.
Meus pais falam que não tem que gastar, tem que gostar da sua profissão. E eu escolho jogar futebol, mas eu sei que é muito difícil. E eu passar de ano e ter uma família feliz. O que você pensa sobre o seu futuro? Casar, ter filhos, uma família, ser um bom cidadão e ter um mundo melhor. Muito bem, gostei de ver, Tiago. Você já mandou para mim esse texto? Eu vou mandar agora. Tá. Agora eu vou só dar uma repassada. Ah, a Rafa agora. Posso começar? Pode sim, amor. O que você aprendeu sobre escolha de profissão? Aprendi que temos que ouvir as opiniões e orientações dos pais. Porém, devemos seguir sempre nossos sonhos e objetivos. O que você pensa sobre seu futuro? Penso em ser uma médica de sucesso e poder salvar muitas vidas. Quais são suas metas de vida? Ser uma especialista na área de neurocirurgião, ortopedista e professora na medicina, assim como o meu médico. Muito bem, eu adorei. Muito bem, tá? Eu também já vi o teu que você enviou. Agora eu vou fazer a pergunta de novo. Isadora, você fez... Bom, gente, olha, eu não tenho resposta da Isadora, da Lorena e da Maria Clara de Mello. Então, eu vou deixar assim, eu fico aguardando, que hoje é o último dia. E não apresentando, tá sem nota. Eu já falei isso para vocês. Vocês estão vendo agora o projeto de vida, o outro, o tema 6? Ou eu acho que eu vou ter que ir até o... Então, tá aparecendo. Tá aparecendo a lição de casa. Colocou a lição de casa. Tá. Então eu tenho que vir aqui, tirar esse e pedir um outro compartilhamento. Nossa, é assim que funciona? É, mas também é rápido, né? Já tô aqui nele, já estou nele. Agora sim, certo? Então nós temos o tema 6, que eu vou mandar também para vocês. E vão também com textos. Vocês viram que desde o primeiro tema desse eu tenho mandado textos e vocês estão me entregando, né? Então são esses textos que são avaliadas a nota de vocês. Então esse trimestre são 40 pontos. Então vale bastante cada texto que vocês estão enviando. Então se não enviar, se não ler para mim, se deixar as coisas assim, então eu estou achando que não estão assistindo a aula, que não estão participando. Oi. A gente fez a gente apresentou aquele trabalho da educação financeira? Sim. Ah, tá. Todos eles foram falados. Oi, Oi. Não, travou pra mim. Pode repetir? Oi, quem está falando? A Rafa. Oi, querida, fale. O que você quer? Não, é que eu vi que a Sara perguntou sobre a educação financeira e para mim travou. Eu não entendi o que você disse. Ah, não, é que ela já foi, já foram mandadas para mim, a educação financeira. Então, todas elas, quer ver? Olha, eu vou voltar aqui até o começo. Espera aí. Deixa eu pôr aqui um. Eu vou aqui, ó. Projeto de Vida em Família, do Léo Fraile. Aí, nós começamos... Espera aí, que aqui é a apresentação. Então, é um livro que eu estou adotando, que vocês, logicamente, não precisaram comprar, porque a professora está mandando em... Eu vou até pegar aqui no índice. O tema 1 foi que valor você dá à sua família. O tema 2 foi autoconhecimento e felicidade. O 3 foi estudar também se aprende. O 4 foi educação financeira e sustentabilidade. A gente está no tema 5. O tema 5 foi esse, escolha profissional da outra semana. O 6 é o que você vai dar.
E eu vou dar agora empregabilidade, se aprende no dia a dia, tá? No meu caderno, como eu não tenho livro, no meu caderno eu tô sempre escrevendo o tema, tá? Tá ok. Peraí, deixa eu só ver se eu peguei certo aqui. Eu esqueci até já que... Ah, peguei certo. Então, aqui, olha, no tema 6, tá? Não esquecendo que eu vou mandar para vocês o slidezinho, né, que eu faço sempre, que é para complementar o livro, eu ponho as partes mais importantes, e aí vai o texto para vocês fazerem de lição também, tá? Então, esse texto aí, ele fala de empregabilidade. Já que a gente falou de profissão, nós estamos vindo numa crescente, né? Desde o que a gente estar com a família, de você aprender a conviver com a família, de você ser feliz, aprender valores, de você chegar a ter uma educação financeira também, em família, aprender também a economizar, aí você vai até para escolher a sua profissão, de que maneira que você pode fazer isso até a gente chegar no emprego, né? Porque não adianta eu falar, eu quero ser isso, aquilo, e ficar só em sonhos, né? Então, e a gente sempre quer também ter um sucesso profissional, né? Desde alguns falarem aí de médicos até jogador de futebol. Então, é assim, tudo é sucesso. Sucesso não é aquilo que o Pedro de falar que vai trabalhar com site, esses games, né, Pedro? Então, assim, a Bia, falando do gosto dela, o Henrique, a Maria Clara Pimenta, o Pedro, a Rafa, a Sara, a Sofia, o Tiago, todos eles têm desejos. Esses desejos aí dos outros eu não posso falar, infelizmente, porque eu não sei se fizeram, se não fizeram, não me mandaram nada, não estou sabendo, nem o Gustavo também, porque eu mandei tudo para ele, ele também não me devolveu. Então, assim, então eu posso me basear no que vocês leram para mim, no que vocês me mostraram, que eu tenho sonhos, né? Esse sonho a gente faz se tornar uma realidade. E só que o que fala aqui no texto, que vocês já vão ver, que não tem uma fórmula, né? De eu chegar e falar assim, olha, você vai ter um sucesso, você vai ser um médico famoso, você vai ser um jogador famoso. Não é assim, a gente tem que alcançar esse objetivo. Eu tenho que ter base para chegar até isso. Faz para merecer. Eu tenho que estudar... Oi. Eu não penso que vai ser fácil, porque hoje meu médico ele é um dos melhores especialistas, e eu não penso que vai ser fácil chegar no mesmo ponto que ele. Eu vou ter que me esforçar muito, e eu sei tem que disso. se esforçar. Por exemplo, ontem, na aula do 4º ano, nós tínhamos que fazer uma entrevista com um adulto. Aí eu falei, sou eu mesma, a adulta aqui, que era para falar sobre... Vocês se lembram de história no ano passado, que tinha aquela parte da TV? A TV antiga, como era, que tinha os televizinhos. Então, nós estávamos vendo essa parte. E eu estava contando que eu era muito pequena, mas eu lembro que a minha mãe ganhou uma televisão da minha avó e que vinha toda a família assistir televisão na casa da minha mãe. A casa da minha mãe estava sempre cheio. Então, quando eu falei... Aí tinha assim, nome completo, meu nome. Quando eu falei a minha idade, eu falei, gente, no meu aniversário eu já falei minha idade, vocês já estão sabendo. Aí eu peguei, nossa, professora, mas quanto tempo você está na escola? Eu falei, olha, eu estudei 13 anos na escola. Aí, quando eu saí da escola, eu fui fazer faculdade, eu fiz 2. E aí fiz especializações, me casei. Quando eu voltei para o colégio, eu já tinha 30 anos. Então, eu já tinha uma carreira, mas é assim, o que você vai fazendo, por exemplo, o que eu fui adquirindo na escola, foi com meu esforço e sacrifício.
Então, eu estou há 37 anos na escola, a irmã não me mandou embora, porque as diretoras não me mandaram embora, porque eu acredito que eu estou sendo útil, que eu estou sendo eficiente e que eu estou passando o meu recado direitinho. Então, a gente fica feliz, não importa qual profissão você tenha, mas que se você é amado, se você é bem-quisto, não importa também, ai, nossa, não ganho milhões. Professora, Oi. tem um anime chamado Naruto, que o Naruto, uma vez, ele luta com um personagem chamado Neji. É uma luta lá, e o Neji começa a falar que quando todas as pessoas nascem com um destino, tipo, você nasceu, você está destinado a ser um médico, você nasceu destinado a ser um lutador. Daí o Naruto prova para ele que quem faz nosso destino é a gente. É a gente, isso que eu ia falar, porque se a minha mãe falasse assim, olha, você vai ser uma médica, eu até poderia tentar fazer alguma coisa assim, mas eu não acho que eu não ia. Eu gosto de falar com o público infantil, falar com crianças, estar com crianças. Então, eu acho assim que eu seria uma médica infeliz. Eu até poderia ser uma boa médica, né? Não digo ótima, mas poderia ser. Agora, a gente tem que fazer isso por merecer. Você tem que até você tentar, né? Fazer. Então, eu vejo de pessoas, por exemplo, eu vi um exemplo de vida que eu gosto muito de assistir aquele programa do Luciano Huck, mas só quando tem as perguntas para 1 milhão, né? Que eu gosto de ficar junto também, respondendo junto e tal. E apareceu um professor. Mas a história dele, ele quase chegou, faltavam 2 perguntas para ele chegar a 1 milhão. Eu vi esse professor, eu fiquei indignada. Então, e ele acertou, né? Ele desistiu, ele falou, eu prefiro ficar com 150 mil do que eu perder. E o Luciano, quando foi ver, ele tinha acertado. Mas uma pessoa tão inteligente, tão admirável. Pois é. Ele falando que desde pequeno... Gente, tá o microfone aberto, senão daqui a pouco eu estou berrando. Dá uma fechadinha aí, por favor. Ok, obrigada. Então, assim, ele veio de uma família humilde, foi por ele mesmo. Não foi que tinham dinheiro para pagar a escola pública. Escola pública lá do Acre, lá de Rondônia, lá de Roraima, lá da região norte. Então, ele é um professor que ele é conhecido, ele falou que conhece o Brasil todo, que ele faz palestras, é um professor, se vê que ele tem filosofia, ele tem história, ele tem um monte de coisa, é historiador, e foi por merecimento dele. E ele falou que estava só ali porque ele queria oferecer à mãe dele uma casa digna, porque ele nunca conseguiu, nem a mãe, que fez tanto sacrifício por ele, de ter uma casa, de ter um lar que ela merecesse. Então, a gente acha bonito quando vê a pessoa conseguiu pelos seus próprios méritos, né? E foi assim emocionante, realmente. Então, vamos lá. Para alcançar sucesso profissional, não há uma fórmula exata a ser seguida. Falar, olha, tem uma fórmula, tá? A mais B mais C, divide por não sei o quê, você faz mais isso na vida, vai dar certo. Não. Se fosse assim, bastaria cumprir à risca uma lista de atitudes desejáveis e todos chegaremos lá. Por outro lado, para obter êxito em uma profissão, não basta o desejo. Então, assim, só assim, eu desejo, mas fica parada, né, num canto. Por isso, nossos alunos aprendem da educação infantil ao ensino médio que a distância entre o sonho e a conquista depende em grande parte da atitude. Então, é da atitude de vocês. Vocês têm que tomar atitude, tá? Tem um barulhinho ainda, não sei o que é. Para alcançar sucesso no mercado de trabalho, é fundamental se preparar e aproveitar as oportunidades ou mesmo criá-las por meio de ações comprometidas, éticas. Então, eu tenho que ser uma pessoa completamente ética. Ética é você ter responsabilidade e respeitar as pessoas como elas são. Então, fazer fofoca no trabalho, falar dos outros, não dá certo.
né? Porque não vai dar certo para o outro, não vai dar certo para você. A gente tem que ter ações inovadoras, sempre inovar, enfim, por meio de uma atitude empreendedora. Isso se constrói ao longo de anos de autoconhecimento e preparo, ou seja, por meio de um aprendizado sistemático que impulsione a proatividade diante da vida. Proatividade é você ter antes atitudes. Não adianta você tomar atitude depois. Proativa é aquela pessoa que promove todas as coisas. Ela tem aquela habilidade e é despachada, é uma pessoa proativa. Ela vai, faz, ela não fica dependendo muito dos outros. Esta é exatamente uma das tônicas da metodologia da OPE. Sensibilizar e orientar sobre a importância de uma autogestão profissional para que as crianças e os adolescentes aprendam a construir seu futuro com autonomia desde cedo. E para isso, o envolvimento dos familiares é fundamental. Então, por isso que nós estamos vendo esse projeto de vida em família. A família é fundamental. Então, eu vejo, eu quero ser assim, quero fazer assim, a mãe pode orientar, o pai pode orientar, mas deixam à vontade, né? Então, a empregabilidade é uma competência que pode ser desenvolvida e quanto antes se iniciar esse processo, melhor. Às vezes a gente escuta falar assim, é muito cedo você ficar pensando nisso. Eu não acho, não. Eu acho que é muito bom quando uma pessoa já tem principalmente vocês, 8, 9, 10, e daí para cima. Minha mãe, ela falou que eu conversei com ela e ela vai começar a me dar mesada. A gente vai começar a combinar para eu ganhar mesada, porque a gente conversou, eu falei que eu tinha visto muitas coisas assim, de gente que ensina os filhos desde cedo a já fazer e ganhar dinheiro. Tipo, exatamente. Mãe. Mas não tipo, mãe, eu varri o quintal, só por causa disso eu quero R$20. Isso não é assim. Isso é para aprender como é que funcionam as finanças. Vocês sabem que a Malu veio lá de Araçatuba, ela está aqui comigo um pouco agora, né? Ela está tendo aula lá no outro quarto. Ela falou que a outra avó, ela não é professora, ela é do lar, é uma pessoa maravilhosa, eu gosto muito dela. E ela ensinou muito a filha, que é a mãe da Malu, que é policial, a ter assim, muitas obrigações desde cedo. Eu acho muito bacana o jeito que ela faz. E sabe o que ela fez com a Malu? A Malu queria comprar isso, comprar aquilo. Ela falou, tudo bem, Malu, você pode comprar, mas você tem que ter um jeito de você ganhar um dinheirinho. Mas como, vovó? Vocês sabem que ela começou a levar latinhas. Por exemplo, eles fazem muita festa lá, né? Ela começou a separar as latinhas. Ela falou, sabe, vovó, eu consegui dinheiro porque eu ia toda semana lá, que diz que tem um depósito lá perto, ela ia lá vender as latinhas. Porque como é um lugar do interior, eles podem andar na calçada, tranquilo. Ela falou que ia até a padaria, tinha autonomia, né, para ir. E aí eu achei bacana isso, dela falar, não é tudo que pede, né? Tá bom, vou te dar. Então falou, não, você precisa, ela queria um coelho. E ela comprou o coelho, só que o coelho ficou lá, né? Lógico, porque não dá para trazer um coelho para cá, né? Mas, assim, do bolso dela, que ela foi, amassou as latinhas, pôs na sacolinha, ia lá e pegava um dinheirinho, até juntar. Então, eu acho assim, que se a gente tem uma orientação legal, uma boa orientação, a gente consegue sim ter, assim, responsabilidade. Então, eu vejo, responsabilidade, gente, é desde a escola. É a lição, vocês viram que nós vimos também um capítulo aí, que era sobre o dever, o saber e o dever. Então, é assim, é você saber que você tem deveres e que você tem que cumprir. Senão vai se tornando uma coisa muito chata, porque eu nunca vou fazer... Gente, tem microfone aberto. Então, é assim, sempre eu estou dependendo de uma coisa, não faço isso, não faço aquilo, mas faço depois. Então, é assim, desde pequeno que a gente tem que ter essa responsabilidade de fazer tudo. E, sim, de ter responsabilidade com dinheiro, com deveres, com tudo que eu tenho, que isso me vai levando a um futuro melhor.
isso a gente não pode negar, que o quanto antes se iniciar esse processo, melhor, porque senão fica um adolescente chato, fica um jovem chato, fica um adulto chato, que nunca consegue fazer as coisas, que nunca consegue nada. Então, muitas das habilidades mais desejadas na hora de conseguir emprego ou conquistar a respeitabilidade de futuros sócios ou investidores para o negócio são simples de serem aprendidas, especialmente se desde os primeiros anos de vida forem praticados em casa. Então, é assim, não pode comprar, a mãe tem o direito de falar, olha, eu não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro. Quanto? Então vamos tentar um jeito da gente conseguir alguma coisa, já que você quer tanto. As coisas não podem vir assim tudo muito fáceis, porque vai achar que a vida é muito fácil, e a vida não é, né? A gente sabe que você tem que estudar para vencer, a não ser que seja um bilionário, milionário que passa de pai para filho. Assim mesmo as pessoas trabalham, não é bem assim, né? Que a pessoa fica sem fazer nada. Então, quem não quer estar ao lado de alguém que preza... Eu quero pelo menos fazer alguma coisa, não ficar parada. Deus o livre, a gente morre antes, né? Quem não quer estar ao lado... Oi. Falam que vida de rico é muito legal, mas deve ser entediante, tipo... ganha na Mega Sena. E aí, vou fazer o quê? Eu não tenho um trabalho. Se eu ganhasse na Mega Sena, eu ia me demitir. Mas se eu me demitisse, o que eu ia fazer? Ia ficar o dia todo em casa comprando as coisas. Sei lá, com aquela verminha de dinheiro do Silvio Santos, jogando dinheiro na piscina, e aí? Então, eu acho assim, que é ficar um tédio. Porque você começa... Tudo que você quer, você tem. Você começa a falar, Jesus, o que será que tem mais? Será, vou comprar a fonte da juventude, né? Para ficar sempre... A pessoa vai ficando louca. Não quero morrer. Por quê? Porque eu tenho tudo. Não, eu não tenho mais amigos, porque os amigos são interesseiros, estão atrás do meu dinheiro. No fim, a pessoa fica sozinha mesmo. Porque ela tem coisas muito fáceis. E aí ela tem tudo. Ela quer mais o quê? Comprou um iate, comprou um avião, comprou um negócio... Mas que a verdade seja dita. Vamos lá. Quando a gente ganha na Mega Sena, a gente descobre que tem um monte de parente. Então, tem essa também. Ou você ganha na Mega Sena e começa a fugir dos outros. Você vai lá para o Alasca, vai morar no Alasca, que ninguém te acha e não fica pedindo dinheiro. Então, assim, são coisas que acontecem porque, de repente, quando você está numa situação difícil, todo mundo some. Mas quando você está numa situação fácil, aparece bastante gente. Então, infelizmente, é assim. Então, a gente tem que saber até se posicionar com essas situações, né? São situações que eu tenho que saber me posicionar na vida. Então, saber levar as coisas e saber fazer também como merecer. Então, quem não quer estar ao lado de alguém que preza a pontualidade, o respeito e os valores humanos, que é comprometido, agradável de viver e animado, que se mostra flexível e proativo naquilo que faz? Então, é assim, a gente tem que preparar vocês, os adolescentes, quanto às pequenas atitudes do dia a dia. E aí vocês... A tendência vai ser a se tornar mais seguros diante de um mundo cada dia mais veloz, complexo e competitivo. Então é assim, hoje em dia a competição é muito grande, hoje em dia, por conta da tecnologia, por conta de todos os instrumentos que a gente tem em mão, é muito complexo, muito veloz. O cara que fica parado no tempo, ele está ali perdendo. Ele está perdendo as características do que é o mundo de hoje. É um mundo rápido, um mundo assim, quando você foi ver, o tempo já passou, complexo e competitivo. Então, é de se pensar. Então, como ser um aliado? Quer dizer, como que a família pode ajudar e como eu mesmo posso me ajudar, né? Falando assim em nome de vocês. É assim, sempre na família tem que ter um estímulo, tanto para a criança como para o adolescente, né, por meio de brincadeiras, atividades individuais, promovendo reflexões e interações, saber lidar. Então, eu faço isso cutucando vocês, mandando perguntas no texto para ver o que vocês pensam sobre a vida, sobre atitudes na vida, sobre a parte financeira, né?
Eu tenho que aprender a lidar comigo mesmo, aprender a conviver bem, ter habilidades importantes na vida, saber ouvir, né? Porque tem gente que não sabe ouvir. Bom humor, gente, olha, gente assim, com cara fechada, gente que, ó céu, ó Deus, ó mar, tá sempre reclamando. O dia pode estar ensolarado, mas sempre tem que achar alguma coisa que o dia não está legal. Arrumou um emprego, está empregado, mas tem sempre que reclamar alguma coisa. Tem um quarto, tem as suas coisas, mas sempre tem que reclamar que aquilo não está. É assim, aquele tipo de pessoa que pode ver a mesa posta, completa, com tudo que tem ali na mesa, de repente fala assim, nossa, faltou guardanapo. Quer dizer, a pessoa não se levanta para pegar o guardanapo e ajudar a montar a mesa, a arrumar a mesa. Então, é aquele tipo de pessoa que é muito difícil de se conviver. Então, a felicidade vai favorecer quem tem um espírito criativo e quem sabe viver com as diversidades. Não é sempre que eu vou conseguir ter uma pessoa, um dirigente que está acima do meu posto, que seja uma pessoa legal. Então, eu, graças a Deus, na escola, sempre, como estou há 37 anos, já passou por mim muitas diretoras, muitos colegas. Eu já tive dupla, né, com rodízio, com muitas pessoas. Eu sempre ali me mantendo na matemática, geografia e história. De vez em quando eu pedia para mudar um pouco, para entrar em português e tal, mas depois eu logo voltava para matemática. Então, eu tive várias parceiras, mas cada uma de um jeito. Uma mais agitada, outra mais calma. A Camila é calma. A Camila é um doce de pessoa. Então, a gente, com ela é tudo calmo. Eu falo assim, Camila, você me tranquiliza. Aí ela fala que ela aprende comigo, porque eu sou mais velha. Então, a gente tem... Então, por exemplo, eu fiquei triste. Eu converso com a Cris todos os dias. A gente já se encontrou, ela, de vez em quando ela vem aqui em casa, tal. Às vezes, tô com saudades de você. Mas a gente tem que aprender que as pessoas vão embora, elas vão atrás daquilo que elas acham que é melhor. Então, quando ela falou para mim que ela ia sair, ela falou, eu estou tão em dúvida porque eu gosto tanto de trabalhar com você. Eu dei o conselho para ela de que ela deveria ir atrás daquilo que ela achava melhor para ela. Então, eu falei, eu também vou ficar muito triste, mas eu não sou egoísta. Eu não quero que você fique pensando que porque a gente se dá bem, que a gente está assim já há alguns anos assim juntas, você tem que ir, porque a gente quando vai sair de um lugar para outro, a gente tem que pesar muito, né? Então é lógico, você também vê a parte financeira, você vê a parte que se você vai vai dar aula para vamos dizer, para um segmento que você acha melhor, se está mais perto da tua casa, se o horário para você é melhor, entendeu? Então, a gente tem horas que a gente tem que pensar. Então, isso é ser flexível. Então, assim, a amizade não termina, você continua com a amizade, mas a gente não pode ser egoísta, você tem que ver o que é melhor para a pessoa. Então, as coisas... Se você consegue ser responsável no teu trabalho, você se dá bem com todo mundo. Você se dá bem com A, B, C, D, E, F, G. Então, as diretoras foram embora, vieram outras, a gente vai se adaptando tudo de novo. Então, isso é um aprendizado. Então, na vida, a gente tem que ter um aprendizado. As coisas não são fáceis, né? Mas também, se eu fico sentado em casa, esperando que alguma coisa caia na minha cabeça, não vai acontecer. A gente tem que ir atrás dos sonhos. É a mesma coisa que falar assim, nossa, eu sonho tanto em fazer tal coisa, o sonho pode virar um pesadelo, né? Porque se você não vai atrás, você fica sem dinheiro, sem emprego, sem profissão. E também a gente tem que ter humildade para saber que errou. Falar, nossa, errei feio nessa minha profissão. Vou parar e vou começar a fazer tudo de novo. Porque, gente, não tem idade de você fazer as coisas. Não tem idade.
Entenderam? Então, não é que assim, nossa, tá velho para fazer. Não tá, não. Todo mundo, se tiver um sonho, vai atrás e faça mesmo. Fale, Sara. Às vezes eu fico brincando com a minha avó, com a minha mãe, com meu pai, com meu irmão, de várias brincadeiras para ver, por exemplo, de veterinária. Eu brinco com isso para ver, por exemplo, qual profissão eu mais me encaixo, qual eu mais gosto, qual eu acho que eu vou ser essa. Então, mas é assim, a gente tem que... Oi. Desde pequeno, eu sempre via aqueles jogadores de futebol jogando. Sempre gostei muito de futebol. Meu sonho, desde os 3 anos de idade até os 7, mais ou menos, queria ser jogador de futebol. Mas eu pensei direito, eu percebi que jogar futebol é uma coisa meio... Não jogar futebol, mas assim... como é que eu posso dizer? Trabalhar com futebol pode ser uma coisa meio repetitiva. Não, e é uma... Não que eu não goste. É uma profissão inglória. Ou você tá lá em cima, ou você, numa outra semana, você tem um tombaço assim enorme. Então, precisa ter cabeça para aguentar. Então, a pessoa precisa ter uma formação bem legal e ela sempre na cabeça pensar assim, se eu vou ser um jogador, eu sei que eu vou ter altos e baixos. E que eu tanto posso ter fama, como eu posso jogar muito bem e não ter sorte. E não ter sorte de ser escolhido, de algum olheiro pegar, levar, cuidar, ser empresário, empresariar legal. Então tem muita coisa. Eu acho que em toda profissão, né? É igual o médico, é igual o professor, é igual aquele que não tem muita vontade, mas fala, mas eu vou dar aula, porque assim, pelo menos eu estou ganhando dinheiro. Não é assim. Se fosse assim pelo dinheiro, vocês sabem que professor ganha mal, né? Eu já teria desistido faz tempo. Então, só que eu nunca desisti, porque a minha vontade de dar aula ultrapassa a minha parte financeira. Quer dizer, logicamente, a gente tem que ganhar para você poder se sustentar tudo. Quando teve uma época que eu precisei muito de trabalhar, eu fui trabalhar em 2 lugares. Eu era mais nova, tal, então fiquei 10 anos em uma outra escola junto com o Sagrado. Então eu quase não via a minha filha mais nova, a Elise, que vocês viram aí que estava fazendo aniversário, e ela ficava com a avó, às vezes ficava com uma pessoa que olhava ela, porque eu precisava trabalhar. Então, mas sempre na profissão que eu gostava. Então, na outra escola era ângulo, então eu fazia direitinho tudo com o sistema ângulo. Na nossa escola aqui era o Pitágoras antigamente, eu fazia com Pitágoras. Agora é com livros didáticos, a gente faz com livro. Então, a gente vai se adaptando se você gosta de fazer, se você está fazendo aquilo que você gosta. Então, sempre lembrar disso, de fazer aquilo que a gente gosta. E outra coisa, fazer e fazer bem feito. Já que você está fazendo uma coisa, faça bem feito. Por isso que eu fico sempre batendo na mesma tecla de alunos que fazem a lição, que isso, sabe o que é para a professora? É mostrar aquilo que tem de melhor para mim. Falar, eu vou... Então, eu acho tão legal quando o aluno manda assim para mim, aquilo está tudo bonitinho, arrumadinho. Eu me sinto tão bem, é uma troca. Eu falo, poxa, que legal, eu preparei a aula, tudo, e o aluno está me devolvendo com a sua atividade, mostrando que ele entendeu a aula, que ele gostou da aula, que aquilo está dando certo. Vocês entenderam? Então, tudo que a gente faz. Então, vocês são alunos por enquanto, mas a profissão de vocês é estudar. Então, já que é isso, faça bem. E aproveite essa época, que é uma época maravilhosa da vida, que a gente não... que pode se desprender de um monte de coisa, né? Eu não preciso estar pagando coisa... Oi? A minha aula favorita de todas é matemática. Mas eu acho que agora, projeto de vida está chegando lá muito perto de matemática, porque eu estou achando que está muito legal o projeto de vida. É, porque a gente conversa, a gente bate um papo, né? Nas aulas de geografia, história e matemática, não dá muito porque a gente cumpre um conteúdo. E essa daqui é um conteúdo que eu estou escolhendo.
Então, eu escolho, que eu vi que vocês são mais, assim, responsáveis, já têm um amadurecimento, né, maior que os outros, então eu já posso dar esses determinados tipos de leitura para vocês, né? Então, a gente vai aprendendo assim, conversando. Então, eu como tive um pai e uma mãe que conversavam muito, mas muito comigo e com a minha irmã, eu não tinha nem a capacidade de fazer alguma coisa errada, porque eles eram tão bons para mim, que eu, às vezes, via alguma amiga minha fazendo alguma coisa errada. Ah, Márcia, vem e tal. Eu falava, nossa, se eu fizer isso, a minha mãe e meu pai vão ficar tão decepcionados comigo. Então, eu punha sempre eles na frente, porque eles me ajudavam em tudo. Então, assim, ou sem dinheiro, ou tendo que fazer isso, fazer aquilo. Não, você vai estudar no colégio, a gente vai te ajudar. É triste, né? Fazer uma coisa que a pessoa te ajuda tanto e você fazer uma coisa muito... Não, olha, uma única vez, eu fui até o colégio e era muito exigente na época que eu estudava, exigente com uniforme. Tinha uma irmã que ficava naquele portão lá da frente e ela ficava olhando o uniforme. E eu estava, era uma saia azul com uma camiseta branca, e a gente usava meia 3/4 com tênis ou um sapatinho fechado e tal. E eu estava com a minha meia estava enrolada tudo para baixo. Sabe como que é, né? Você tem 12 anos, 13 anos, você quer mostrar a perna, etc, etc. Quando eu cheguei, a irmã falou assim, a sua meia. Eu falei, não, irmã, eu vou desdobrar. Quando eu comecei a desdobrar, ela fez assim, você não vai entrar hoje. É a terceira vez que eu vejo você fazendo isso. Eu quase ajoelhei para ela, falei, pelo amor de Deus, irmã. Ela falou, não, hoje você vai voltar. A gente tinha uma caderneta, ela carimbava assim, ela pôs assim, faltou. Gente, vocês não imaginam eu voltando para casa. Falei assim, fico na praça, sentada na praça até passar a hora? Não, não posso fazer isso com a minha mãe e com meu pai. Aí fui voltando. Quando eu cheguei, o meu pai trabalhava em casa com a minha mãe. Falei, o que aconteceu? Você tá doente? O que foi? Aí eu falei, não, por causa disso. Meu pai só olhou para mim e disse assim, você não tem uniforme? Falei, tenho. Por que você fez isso? Eu não tinha o que responder. Ele falou, então tá. Eu não quero mais me decepcionar com você, você entendeu? Só dele falar essa frase para mim, eu já falei, caramba, né? Tão legal que ele é comigo, nunca me acha ruim de nada, é uma pessoa que conversa comigo. Não, simplesmente você vai ficar sentada no seu quarto estudando, o horário todinho de aula. Aí eu ainda quis fazer uma brincadeirinha, falei, eu vou ter horário de lanche? Ele só olhou e fez assim, você está perguntando se ainda você vai ter lanche? Falei, tá bom, eu tô indo pro quarto. Mas eu não fiquei na rua, porque eu ia a pé, voltava a pé, morava perto onde tem aquela igreja lá de Santo Antônio de Catigiró, é tudo avenida, né? Aí a minha mãe chegou e falou assim, olha, eu nem vou falar nada, porque você poderia estar na escola por causa de uma bobeira, porque eles eram exigentes. Na época, as escolas eram assim. Eles ficavam olhando o uniforme e tudo, você não podia faltar material, tudo. Então, quer dizer, é uma coisa assim boba, mas que para mim, só de ouvir uma frase do meu pai de falar assim, olha, eu não quero nunca mais me decepcionar com você. Você poderia estar na sala. E eu tinha bolsa de estudo. Então, isso pesava muito, né? Se você tinha nota baixa, se você fazia alguma coisa. Então, hoje em dia, eu vejo os alunos fazendo umas coisas que eu falo assim, nossa, na minha época isso daí seria terrível. Logicamente, eu me desenvolvi junto com vocês, né? Então, eu não posso querer exigir umas coisas assim, mas eu estou dizendo que, para minha época, aquilo era sério da irmã não me deixar entrar. E eu perder a tarde todinha de aula. Então, eu tive que voltar, né, enfiei o rabinho no meio das pernas e voltei para casa. Mas, é assim, são reflexões que a gente tem que fazer, que de época para época, a gente não pode decepcionar os pais, porque os pais investem demais em vocês. Tudo que eles fazem é para vocês. Então, eles querem... O que eles querem? Professora, eu acho Oi. que isso estava errado. Isso que você falou
sobre a irmã não te deixar entrar, eu acho que isso estava errado, porque aqui, lá nos Estados Unidos, eu já vi uma matéria de um menino que estava, tipo, muito frio, a nível de nevar. Nesse mesmo dia, o menino foi com gorro, tudo bem, beleza, foi com gorro. Só que não podia, era assim, meio que contra as regras, entrar de gorro. Mas a orelha do menino, de todas as pessoas da sala, estava congelando. Daí o menino falou, não vai ter como, vou ter que usar um gorro. Ele usou o gorro, ele colocou o gorro no meio da aula. Foi ele colocar o gorro, que a professora falou que ele ia ter que sentar na neve, tirar todos os casacos que ele estava sentado Não, mas na neve. aí é errado. Agora, na minha época, o que eu fiz era errado. Porque eu estava com a meia 3/4, só que o que eu fiz? Eu peguei, enrolei e deixei ela lá embaixo. Não, mas você tinha esquecido? Não, eu fiz tipo meião. O Rafael aquela Tavares, meia. no terceiro ano, ele também fazia isso, para não ter que ir com uma meia e ter que trocar depois. Então o que eu já fazia? fiz isso Eu pegava, também. deixava enrolada assim até embaixo, porque eu achava feio. Meu pai falou, Você então... tinha esquecido? Não, eu fiz de propósito. Eu não queria ficar com aquela meia até o joelho. Eu enrolava a meia e deixava ela lá embaixo. E era o terceiro dia que a irmã estava falando. Ela falou, então, 3 vezes você vai voltar. Aí o que aconteceu? Por causa de uma bobeira dessas, eu fiquei sem a aula. Porque eles eram muito exigentes com o uniforme, né? Vocês veem que de vez em quando, até hoje, a irmã vai lá no pátio, ela começa a olhar. Ela olha e fala, gente, não pode vir com blusão. Quando vai comprar uma roupa de frio para a escola, compra uma roupa escura. Se não vem um com verde limão, com amarelo, com não sei o que, a escola vira aquela... Porque a característica de uma escola é justamente os alunos uniformizados, né? Então, que é justamente para que existe o uniforme? Para você não ser diferenciado de ninguém. Então, todo mundo está de camiseta ou de shorts, aquela cor. Então, ninguém vem para se mostrar na sala de aula, né? Ninguém vem para se distrair na sala de aula. Vem todo mundo igual. Então, o uniforme serve para padronizar. Às vezes, só para quando tá bem frio assim, minha mãe fala, leva uma touca. Porque na escola Pois não... Mas até a gente nem fala nada, porque a gente sabe que está um frio danado, que vocês têm mesmo que estar agasalhados. Mas eu digo que tem gente que abusa nesse quesito aí de vir sem uniforme. Por exemplo, por que tem que pôr meia e tênis? Porque é melhor para andar, não tropeça nem nada. Teve uma menina do 2º ano, no ano passado, que ela machucou muito feio o pé. Quando foi ver, ela estava com uma sandália. Era do uniforme? Não era. E aí, quando a professora de educação física fala que ela começa a ser exigente de falar, gente, olha, não vai fazer educação física com esse monte de brinco, essas coisas. Por quê? Porque você está fazendo educação física, você pode machucar o outro, você pode se machucar. Então, tem algumas coisas que a gente tem que seguir regras. E eu simplesmente fui assim... uma pessoa que eu não obedeci, eu fui teimosa. Aí eu aprendi, falei, caramba, né? Por causa de uma bobeira, realmente, é uma bobeira. Só que todo mundo estava de meia 3/4 e eu com a meia enrolada lá. Era a terceira vez, porque eu odiava. Eu odeio qualquer coisa me apertando até o joelho. Eu odiava, então eu enrolando e deixava no tênis. E a irmã falava assim, essa meia. Aí eu espichava e entrava. Na terceira vez a irmã falou, hoje você não entra. Não, irmã, eu já estou puxando. Não, hoje você não entra. Então, é assim, eu quis dar esse exemplo, que é um exemplo assim, que não é nem de indisciplina, nem nada, mas assim, de uma teimosia e de saber que tem determinados lugares, assim como quando vocês forem também na profissão de vocês, que tem regras. Simplesmente eles têm regras. Então, se você começar assim, eu não vou aceitar esse emprego porque eles são chatos com isso. Aí faz entrevista em outro emprego. Eu não vou fazer porque eles são assim, querem mandar tal. Gente, quando a gente, por exemplo, eu obedeço regras no colégio. Então, eu tenho tempo para mandar atividades para vocês, eu não posso aleatoriamente falar,
passar por cima da coordenadora, da diretora, falar, eu vou ficar mandando as coisas, eu vou dar prova só a hora que eu quiser, o livro eu vou dar até tal parte. Não, eu tenho que seguir todo o conteúdo, eu tenho que ter um planejamento, eu tenho que mandar coisa para a Rosana, eu tenho que mandar coisa para a direção. Então, todo mundo tem que estar sabendo qual é o conteúdo que eu estou dando. Então, é assim, eu faço as coisas na sala de aula com vocês, mas eu obedeço regras também. Então, tem dias marcados para as coisas, dias de entrega para as coisas. Quando a gente está na escola normalmente, você também segue, tem festa junina? Ah, sabe, irmã, não quero festa junina, não gosto. Ela fala, tudo bem, então a gente vai contratar outra professora. Porque você tem que seguir regras. Tem missa, olha, vocês têm que estar aqui porque tem a missa, nós vamos chamar as... Vocês veem que em todas as atividades sociais que a gente tem, de festinha, de tudo, nós estamos sempre. Nós estamos sempre. Por quê? Porque faz parte da escola. Então, a pessoa que reclama de tudo isso, então é melhor não dar aula, é melhor ir para um lugar que ela fica na frente de uma mesa fechadinha e fica ali sozinha. Então, por isso que a gente tem que saber escolher bem, porque a gente sabe que em todo lugar tem normas, tem regras, tem leis, certo? Outra coisa aqui é mantenha-se atualizado. Então, assim, quando... A gente tem que ver muito quais são, assim, as tendências, como se trabalha nas áreas em outros países aqui. Por exemplo, hoje a tendência é a criança já saber inglês muito bem desde pequena, e o espanhol também, que são línguas importantes, que são pedidas em vários segmentos. Então, é assim, estar sempre assim, por dentro de tudo que acontece na atualidade, para que eu também seja atual nas coisas que eu vou fazer para a minha vida toda, né? A família é muito importante para estimular, mas assim, não pode ser também ficar cobrando uma coisa. A gente tem que... É a mesma coisa que eu falar para o meu filho, para ele ser desenhista, né? Ele ia morrer, porque ele não desenha nada. Então, se eu falasse assim, não, Rodrigo, olha, não quero que você seja jogador, nem quero que você faça esse tipo de faculdade. Você vai ser um arquiteto. Gente, ele ia ser muito infeliz. Ele ia ser uma criatura muito infeliz. Assim como se eu falasse para Daniela, Daniela, você vai ser médica. Ela é design de interiores. Assim como se eu falasse para Elise, para ela... O que eu poderia falar para Elise? A Elise faz tanta coisa. Ah, cozinhar. Ser doceira. Ser doceira, não tem jeito. Se uma pessoa fala... Se você fala que você é médica, assim, que ela não faz essa profissão, como que ela vai cuidar de um paciente? Pois é, se ela tiver que ela não consegue ver nem um sanguinho sair. Pode perguntar. Se tiver o meu alcance. Você pode pensar que é uma pergunta de brincadeira, mas é uma pergunta séria. Ó, para pensar. Você seria um tubarão, um leão ou uma águia? Ou um pato? Um tubarão. Um leão ou uma águia ou um pato? Olha, eu já vou falar leão, sabe por quê? Porque eu sou do signo de leão e eu gosto muito dele. Tá. Seria um leão. Ó, eu seria o pato, sabe por quê? Porque o tubarão, se colocar no céu ou na terra, morre. Se colocar a águia na água, ela morre. Se colocar o leão no ar ou na água, morre. O pato, eu sou o patinho do grupo. Se me colocarem na água, eu nado. Se colocarem no céu, eu voo. Se colocarem na terra, eu ando. Então tá bom. Tudo bem. Isso foi uma coisa que eu pensei que tinha a ver com o seu conteúdo do que você estava falando agora. Pode Não ser. tem que escolher o que tem que ser. Tem que ser, assim, como eu posso dizer...
Tem que ser uma coisa que funcione. Não pode querer trabalhar com futebol e não saber chutar uma bola. Não, Tem gente, que ser uma coisa que ande. Aí nem dá para o começo, né? Nem dá para o começo. E é assim, as exigências também não podem ser aquelas extremas, né? De que você precisa fazer isso. Isso também era muito antigamente, né? Que às vezes o pai era engenheiro, tinha que ter o filho, tinha que ter o filho do filho e todo mundo seguir no mesmo segmento. Não tem como, porque as pessoas são... Cada indivíduo, ela tem uma forma de pensamento, ela tem um jeito de pensar. Então, a pessoa pode ter habilidade para uma coisa e não ter para outra. A mesma coisa que, por exemplo, o Beethoven, Chopin, que eram aqueles pianistas famosos, eles eram péssimos na escola, né? Eles não iam muito bem nas coisas exatas, assim, mas só que eles tinham um ouvido maravilhoso para música. Então, a gente tem que pensar nisso também muito sério, que, logicamente, eu preciso estudar, né? Eu tenho que fazer esses segmentos que são básicos para eu ter uma formação, mas quando eu for terminar esse segmento, que é, vamos dizer, o ensino médio, eu tenho que ter muito na minha cabeça, pensando realmente aquilo que eu vou fazer. Então, será que eu vou ser feliz nisso que eu vou fazer? Então, eu já conheço, por exemplo, tem alguns atores, tem uma atriz que eu esqueci o nome dela, eu estou vendo ela na minha frente, ela é uma médica anestesista, eu fui saber um dia vendo, ela é atriz, ela falou que simplesmente ela fez a residência, né, porque o médico para se formar ele tem que fazer residência em hospital, porque o nome já diz, ele tem que conviver no hospital para ele pegar a praticidade, né? Porque não adianta ficar só na telinha ou vendo outras coisas, né? Os órgãos só assim, separado. Precisa ver o dia a dia ali, né? No pronto-socorro, que o pronto-socorro é aquilo que dá prática para a pessoa, né? Então, ela simplesmente falou que ela viu que não era aquilo, médica anestesista. Então, aquilo ali para ela falou, eu posso muito bem, se eu ver uma pessoa estiver passando mal, eu faço o diagnóstico, eu estou aqui atuando com os outros, se alguém não está muito legal, eu posso até já fazer prever, falar para a pessoa, olha, eu acho bom você fazer isso, mas ela falou, não é a minha área, eu gosto de atuar. Então, são coisas assim, que às vezes a pessoa, fica 4, 5, 6 anos numa coisa, para depois, é o que eu já falei para vocês, aquele programa lá que eles fazem doce de tudo quanto é jeito, que seja doce, que eu gosto demais, porque eu vejo assim, são 3 participantes sempre, cada um fala o que era. Tem muita gente ali que desistiu de ser engenheiro, desistiu de ser arquiteto, uma coisa completamente diferente. Um era cientista e falou que esse trabalho da química dos materiais, dos alimentos, que fazia com que ele ficasse feliz, sossegado e relaxado ali fazendo coisas, fazendo pães doces. Então é assim, ser feliz, estudar, sim, precisa de estudo, precisa de incentivo a criança, o adolescente, aqui como eu estou falando aqui embaixo, acolher novos amigos, não formar sempre o mesmo grupo, tem gente que fica naqueles grupinhos, as mesmas pessoas não sabem o que é legal da gente ter uma diversidade muito grande de amizade, as conexões formadas ao longo da vida escolar são importantes, ou seja, ser conectado com tudo aquilo que eu aprendi na escola, criar laços sociais sadios e harmônicos, é muito importante quando você tem amizades muito legais, respeitando e valorizando as pessoas é um aprendizado fundamental para a convivência. Então, eu vou estudar, vou ser feliz na escola, em todo o segmento da minha escola, no segmento do que eu escolher, e depois, se eu sou uma pessoa feliz e eu consigo escolher aquilo que eu quero, eu vou ser um adulto feliz e vou fazer as pessoas felizes. Então, quando se é feliz, você consegue fazer a felicidade dos outros. Quando você é infeliz, você deixa as pessoas tristes.
Então é assim, Deus criou o mundo e criou o homem para ele vir à Terra, para ele ser feliz. Existem vários caminhos na sua frente. Procure seguir o melhor. Procure seguir aquele que é o caminho do bem, o caminho da razão, o caminho do amor familiar, o caminho da gratidão, que a gente tem que ser grato a vida toda, o caminho da humildade, porque se eu desviar um caminho, tem vários, né? Vocês são pequenos aí, tem vários. Eu vou fazer isso, vou fazer isso, fazer isso, fazer isso. Só que assim, seguir sempre, seja lá o que for, o caminho do bem. Ok? Tudo bem com vocês hoje? Sim. Sim. Nossa, bem. na hora que você contou a história, me provocou minha curiosidade. Qual curiosidade? Tipo assim, que eu não queria que acabasse, que queria que contasse mais. Aí, eu tenho muita história de escola, viu? Tanto de professora como estudando na escola. Então, eu tenho... Um dos meus sonhos é ser aquele tio da família, ou que é para ver, é para comer, que fica contando um monte de história legal da infância. Eu sou mais ou menos isso, viu? O povo, quando a gente se reúne assim, eu sou... De repente, às vezes, até eu pergunto se eu não falei demais. Não, continua falando. Então, eu tenho as histórias que iam todos os primos para a praia, minha tia muito corajosa, ela levava toda a sobrinhada para passar janeiro inteirinho e julho inteirinho na praia. Então, você imagina eu com mais 15 primos, tudo assim, idades escadinhas, né? 8, 9, 10, 11, 12, tudo mais ou menos. Então, imagina quando a gente se reúne em família e começa a lembrar das coisas que a gente fazia na praia, que acontecia com meu avô, com as minhas tias, e na escola também, né? Eu tenho histórias tristes, histórias alegres, né? De algumas coisas que a gente passa também que são tristes da gente lembrar, mas, enfim, é a trajetória da vida que a gente forma, né? Então, Tipo assim, cada escolha que você fizer muda seu destino. Muda. E se você tiver muita escolha na cabeça, é possível que você não escolha nada. Quando se fica muito indeciso em tudo aquilo que você... Lógico que a gente tem que optar por uma coisa que você gosta, mas quando a gente tem muita indecisão, a gente precisa de uma orientação, né? Aí a orientação, conversar com a família, conversar com aquela pessoa que vocês acham que é legal de conversar, que pode te instruir, que pode te orientar, aí é legal. Porque também a pessoa que não sabe ouvir, ou a pessoa que não sabe ouvir assim, olha, você está errado, não é melhor você fazer assim, que não consegue aceitar que errou. Então, a gente tem que também ser humilde de falar... Tem que aceitar, né? Falar, nossa, errei feio com isso, né? Se eu conseguisse melhorar, fazer assim, então, aceitar as coisas, aceitar opiniões, sugestões, e aceitar sempre assim, que a orientação da família, não existe nada melhor do que a orientação familiar, né? Que um pai e uma mãe só querem o bem do filho, né? Então, é chato, mas é pro seu próprio bem. A gente é considerado muito chato. Ih, minha mãe fica no pé tal. Ih, então, quanto que eu queria que a minha mãe tivesse comigo, quanto que eu queria que meu pai tivesse comigo. Então, pensem bem, porque as coisas vão passando. Mas você tem duas famílias, a que vive com você e a da escola. Exatamente. A gente chama comunidades, né? Tem a comunidade familiar, a comunidade escolar. A gente é uma família realmente, porque passa bastante tempo na escola. Então, é a energia que traz. Então, para mim, tá ótimo. Tenho a energia deles aqui e tenho a energia de vocês aí. Tá bom? Ok? Então, olha, eu vou lá para o nosso... Eu vou parar aqui a gravação. E já falando para vocês que daqui a pouquinho eu mando para